Bom dia, graça e paz a todos os meus irmãos que estão espalhados aí por este mundo. Nós estamos aí juntos no nosso devocional. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Nós estamos aqui meditando numa palavra que está em Jeremias 33, né? Uma palavra muito conhecida, porém Deus quer falar hoje através dela. Ele está falando: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então hoje Deus está fazendo um convite para mim e para você, para clamarmos. Muitas vezes você vai falar: mas missionária, o meu cenário, a minha vida é uma vida muito complicada, muito difícil clamar em meio a tudo que eu tenho vivido. Pois eu quero dizer para você que Jeremias escreveu este versículo, né, esse versículo para nós, para que a gente pudesse ver que ele também estava num cenário difícil. Ele estava preso, né, pelo rei no palácio de Judá, e ali no meio daquela prisão, Deus usou a vida dele e fez ele clamar. E ali então ele impulsiona o povo a clamar também, mostrando que há uma necessidade de viver na dependência do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo está mandando você clamar no meio de tudo que você tem vivido. O comando hoje é clamar. Então, se você clamar, percebam que Deus traz etapas num versículo pequeno, né? Ele fala: clama a mim, é o convite. E depois ele fala: eu responder-te-ei. Então, se você clamar, Deus responde. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você está esperando que outra pessoa venha clamar por você. Você está esperando que alguém venha para orar por você. Você está esperando que alguém se movimente por você. Pois hoje Deus quer dizer para você: clama a mim, vai depender de você. É você que tem que clamar a Deus. E clamar no meio de qualquer situação. Jeremias estava clamando no meio de uma prisão. Ele estava aprisionado ali. Prenderam ele, porque ele era um profeta que dizia a verdade. E o rei estava sendo confrontado. Então o prenderam. Não gostaram do que ele estava falando, do que ele estava profetizando. Então ele também estava preso, e mesmo no meio do seu cárcere, no meio da sua prisão, ele começou a clamar, porque Deus fez um convite ao povo, a ele, para clamar. E quando ele clamou, Deus respondeu. E ele falou: eu vou responder. Só que a resposta de Deus, meu amado irmão, ela é um anúncio. Deus vai anunciar coisas que você nunca viu. Ela foge do natural. Quando Deus fala, a palavra de Deus fala que o que sai da boca de Deus é como muitas águas, é como uma cachoeira, né? É muito barulho, meus amados irmãos, é algo que vai mexer com a nossa estrutura. É como o som de muitas águas. Então, quando Deus fala, é um anúncio, porque você não consegue ficar do mesmo jeito. Mexe com a sua estrutura. Você realmente é abalado, foge do natural. Você não tem dúvida que é Deus que está falando, porque Deus não trabalha com talvez. É sim, sim ou não, não. Talvez é procedência maligna. Surgiu dúvida, foge. Continue em oração. Porém, se Deus te der certeza, você sentir aquela paz no teu espírito, não tiver dúvida, é porque Deus está no negócio. Só que percebam que Deus está falando para nós que tudo vai depender de nós clamarmos. O convite hoje do Espírito Santo é que você clame, meu irmão. Clama. Mas missionária, eu estou no meio de uma enfermidade. Clama. Mas eu estou preso. Clama. Eu estou com filhos nas drogas. Clama. O convite hoje é para você clamar. Eu sei que muitas vezes, para você clamar, você vai ter que chorar, porque a sua situação de tristeza, de inferioridade, está falando, no caso, contra este versículo. Você está realmente sem estrutura nenhuma para clamar. Porque chega uma hora que nós estamos tão fracos, né? Em todas as áreas. Só que hoje, Deus, o Pai amado, Ele está falando com você. E se Ele está falando com você, é porque Ele sabe que você é capaz. Porque a Bíblia diz que é quando a gente está fraco, que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então você não vai estar clamando sozinho. O Espírito Santo
vai estar aí te ajudando a clamar. Porque o Espírito Santo está aí para te ajudar. E hoje Deus ouviu o seu sussurro. Deus ouviu o barulho da tua lágrima que caiu dos teus olhos. Deus ouviu o pedido de socorro que você está fazendo para Ele há dias. E às vezes você está aí num período tão complicado de incerteza, de insegurança, de dúvida. Aí o Espírito Santo vem como uma brisa suave, num canal totalmente desconhecido, através de uma pessoa que está hoje numa madrugada, que está aí fazendo uma loucura, acordando e clamando e orando e buscando a face de Deus. Que para muitos que estão dormindo acham que é loucura, porém é uma loucura que vale a pena. E eu estou aqui pagando qualquer preço que for necessário para dizer para você, clama. Clama a Deus. Clama. O que é um clamor? Você pode se perguntar, missionário. O clamor, meu amado irmão, é diferente de uma oração. A oração é quando você faz petições, né? Quando você está apresentando a Deus alguma coisa. Porém, o clamor, ele é um pedido de socorro desesperado. É quando que muitas vezes o teu coração começa a pular de dentro de você e saltando na mão de Deus. É quando você mostra o seu desespero a Deus. Você clama, o clamor é uma oração desesperada. Você não faz uma oração branda. Quando alguém está passando por dificuldade, ou quando tem alguém numa casa que está sendo incendiada, ela começa a gritar. O pedido de socorro dela não é socorro. Ai, ajuda-me, não. Ela começa a gritar desesperada por ajuda, porque a situação dela está muito difícil e ela não está conseguindo manter o controle. O controle, ela está realmente fora de controle, porque ela está gritando por um socorro que não vai vir de pessoas ali de dentro, porque as pessoas que estão ali dentro também estão no mesmo cenário de dificuldade. Então, o socorro dela tem que ser tão alto que tem que alcançar alguém lá fora, que possa vir como um salvador, um libertador para libertá-la daquele cativeiro, daquele cenário. Então é assim que Deus quer dizer para você, meu irmão. Clama a Deus e Ele vai te responder. Ele está te garantindo que se você clamar, Ele te responde. E Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe. Então a resposta de Deus vai confrontar o que você sempre achou que você soube. Ele vai confrontar o teu achismo. Ele vai confrontar essa natureza carnal. Ele vai trazer coisas espirituais para você. A resposta de Deus vai vir espiritualmente. Muitas vezes o que Deus vai falar para você é coisas que você nunca ouviu. Tudo isso através do teu clamor. Então, se você clama, Deus responde. E a resposta de Deus é um anúncio espiritual. É algo que não chegou nos teus olhos, nem nos teus ouvidos, e muito menos no teu coração. Vai ser a resposta de Deus. E muitas vezes a resposta de Deus vem como um som de muitas águas. Deus brada de uma maneira que você vai ficar realmente tomado pelo Espírito Santo. E vai ser a resposta de Deus para você. E Ele vai te impulsionar a tomar algumas atitudes que você vai falar, Deus, não pode ser da terra isso. As pessoas ao teu redor vão ficar realmente tomadas por um espírito de inconformismo. Ninguém vai se conformar com a tua resposta, com o que você vai, com o seu posicionamento. Porque quando Deus fala, a terra não entende. Só quem entende somos nós. Então quem entende somos nós. Quando Deus fala comigo, eu entendo. Pode o mundo não entender, mas eu entendo. Quando Deus falar com você, você vai entender. Ninguém precisa entender. Aqui Jeremias estava preso. Ele estava anunciando a um povo que Deus estava querendo que eles clamassem. Jeremias estava falando para eles que Deus ia trazer paz, mesmo diante das afrontas do povo babilônico. Deus estava mostrando para eles que Deus queria corrigir o povo, para então Deus entregar a paz na mão do povo. Então, confrontava o cenário daquele povo.
Porém, Deus nunca traz uma resposta para saciar o teu ego. Deus nunca vai fazer isso, trazer resposta para saciar ego de ninguém. Então que você fique com esta palavra, que Deus tenha respondido o teu pedido de oração. Então Ele está apontando para você, meu irmão, minha irmã, clama a Deus, aleluia, 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 aleluia. Então que você clame a Deus, e Ele vai te responder porque Ele está te garantindo, e a resposta dele é um anúncio sobrenatural, não vai vir para saciar ego de ninguém, vai vir para chacoalhar a figueira, para mexer com a sua estrutura. Então que você receba, pague o preço que for e viva tudo isso, mesmo diante de qualquer cenário que você esteja vivendo. Saiba que Jeremias estava preso e Deus, Ele sonda os corações, Ele está vendo o que você está passando, só que muitas vezes Ele está esperando você clamar para te responder e para te dar a direção correta. Amém? Então fique com esta palavra. Eu declaro que vocês são mais do que vencedores, que nós nascemos para dar certo. A gente não é o erro de ninguém, nós não somos o pecado de ninguém, nós não somos nada negativo que o mundo tem soprado aos nossos ouvidos. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores e de menina dos olhos de Deus. Portanto, você veio para dar certo. Você é um propósito de Deus, Deus te gerou nele. Então erga a tua cabeça e comece a clamar, porque Deus está pronto para responder. Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu declaro que vocês são todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.